Shalom, queridos. Estamos aqui entrando para mais uma palavra, conexão. Eu queria convidar para esta palavra que nós temos. Vamos estar falando sobre decepção sempre vai ser uma falta de resultado. Uma retrospectiva do ano, daquilo que nos aconteceu durante o ano. Quantas coisas poderiam ser diferentes e acabou não sendo. Quantas coisas poderiam ter dado certo. Então quero te entregar aqui algumas chaves. Vou falar sobre muito do poder que você eliminou na sua vida durante o ano. Vamos falar sobre vitória, código de vencedor, para que você possa começar o ano sabendo das coisas que você não pode fazer, os erros que você cometeu esse ano, as falhas que você de alguma forma deixou acontecer, que roubou de você o poder de realizar, o poder de conquistar, o poder de ser, o poder de fazer. Então eu quero te convidar a convidar outros para podermos estarmos juntos. E eu quero começar lendo um texto bíblico, Tem pessoas aí que estão conosco que vai estar que não professa, nenhuma religião. Mas eu quero deixar essa palavra para que lhe sirva de motivo para você querer prosseguir e não desistir, uma vez que a Bíblia nos fala e o próprio Deus nos garante. Tudo o que eu falo está baseado no que a Bíblia diz, nos conceitos bíblicos. Então, Romanos capítulo 8, versículo de número 37, diz assim. Romanos 8, 37. Olha que interessante. Diz assim: em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, e nem do porvir, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o nosso texto, para trabalharmos sobre a decepção e a falta de resultado, dentro desse código vencedor, é aqui o versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Existe alguns poderes que nós perdemos durante esse ano. Esses poderes que a nós foi liberado pelo Senhor, ele foi de alguma forma perdido por uma atitude que nós, sem querermos ou até mesmo com medo, acabamos roubando de nós esse próprio poder. Então eu quero falar sobre, primeiro nessa introdução, falar sobre essa questão, porque muitas pessoas me perguntam por que o senhor decide falar para cristãos evangélicos e não, eu falo para todos. Mas é porque a minha base para todo conhecimento é Bíblia. Sem ela não tem como a gente navegar ou a gente pensar. Só através da Bíblia nós somos capazes de entender alguns pontos, não só do psique humano, da alma humana, da força humana, do poder criador, da força do universo, da força climática, de todas as coisas
que nos ronda. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, o mesmo texto de Romanos, Romanos capítulo 15, versículo 13 diz que o Deus da sua esperança os encha de toda alegria, paz, crendo nele através da experiência da sua fé, que pelo poder do Espírito Santo possa abundar e transbordar a vossa esperança. A primeira coisa que eu quero mostrar é que nós precisamos ter uma experiência com a nossa esperança. Uma experiência com a nossa esperança, com aquilo que esperamos. Amém, Maria Soledade? Deus abençoe. Uma das palavras que mais me desperta acerca de uma experiência com esperança é o Abraão. Quando ele vai ali com o filho, leva ali o jumento, leva ali o seu filho, a lenha, e quando o filho, quando eles estão subindo, ele avista o monte ali em Gênesis 22, a Bíblia diz que ele disse para os servos, ele disse bem assim, fica aqui enquanto eu vou como a criança adorar, depois que adoramos nós voltamos. Aqui eu quero mostrar a primeira lei, chamado a primeira menção, dentro da hermenêutica, né? A lei da primeira menção. Foi a primeira vez que ali é apresentado vamos adorar. A palavra adoração apresenta-se ali. E apresenta-se no meio de uma esperança. Não no meio de um momento difícil, mas de uma esperança. Porque ele estava dizendo, ele sabia que ele teria que levar o filho para sacrificar. E a Bíblia diz que Deus pediu o filho e ele estava indo para esse mandato. Mas ele tinha uma esperança tão forte que ele diz, olha, nós vamos, subiremos e adoraremos e voltaremos. Esse é uma das forças que nós temos dentro de nós, que acaba de alguma forma sendo roubada, sequestrada, porque nós perdemos ela. Perdemos quando não acreditamos que seremos capazes de vencer, ou que Deus irá fazer o milagre. Olha o texto que nós lemos de Romanos 8:38, que estou bem certo de que nada vai me separar, não é espada, nem poderes, nem criatura, nada poderá me separar do amor de Deus. Então, um dos poderes mais extraordinário que nós temos e que às vezes nós perdemos é o poder da esperança, como Abraão. O poder da esperança, a experiência é que nos dá esse poder, a experiência de acreditarmos e irmos até o final, sabendo que no final vai dar certo. Pessoas perderam esse poder durante um ano porque a ele foi roubado, ele perdeu, ele se decepcionou porque o resultado não chegou. Mas foi porque ele perdeu o poder da esperança, que é um poder muito poderoso na vida daquele que acredita. É o poder que lhe impulsiona a fazer aquilo que você necessita. Efésios capítulo 3, versículo de número 20, é onde está o texto que fala desse poder, que diz o seguinte: agora aquele, pois, ele diz, portanto, aquele que Deus sempre nos dá mais do que o que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, existem vários poderes que foram, de alguma forma, perdido ou roubado, e que você mesmo roubou da sua vida, que não foi a circunstância, mas que você perdeu justamente porque você não prestou atenção no que diz o texto sagrado. A esperança é um poder que você não pode permitir que o seu sentimento roube.
em João 14, versículo 12, 10, na Bíblia Viva, Jesus vai dizer o seguinte: em verdade, solene vos digo, todo aquele que crê em mim fará os mesmos milagres que eu fiz e ainda maiores, pois eu estarei com o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa usando o meu nome e eu farei por isso, para que isso lhe trará o louvor ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, você vê que existe um poder que nós estamos, de alguma forma, roubando. E o primeiro poder é a esperança. Aí nós vamos falar sobre um outro poder. Vou falar só de dois e vou entrar ali dentro do assunto para que as chaves, para que você possa... Amém? Boa noite, Mônica. As chaves para que você possa entender que a decepção, ela é fruto de um resultado. Decepção, ela vem quando você rouba o poder que Deus liberou para você. A decepção, ela vem quando você permite que você roube de você mesmo o poder que Deus liberou sobre a tua vida. Então, uma das coisas que rouba o nosso poder é a falta de confiar em Deus e naquele que ministra a palavra ao nosso coração. Segundo Crônicas 20:20, diz: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor teu Deus, estarás salvo, seguro, crê nos seus profetas e prosperarei. Então, um dos segredos aqui é que existe um poder quando há uma crença, o poder de crer. E olha, só você é capaz de roubar o poder de crer. Então eu falei sobre o poder da esperança e agora eu estou falando sobre o poder de crer. Eu vi alguém fazendo uma pergunta para um pastor de Isaías, quando diz que Isaías estava ali, viu, e disse que a glória de Deus está em toda a terra. E perguntou: como é que o senhor pode afirmar que a glória de Deus está em toda a terra? E aí o pastor disse: bom, é só aqueles que estão na luz são capazes de perceber a glória de Deus. E quem não está na luz é capaz de perceber? Não. Mas eu quero liberar aqui esse poder que Jesus nos revela ali em João capítulo 19, que diz que Maria vai até Jesus, está chorando, e Jesus disse: Maria, se você crer, verás a glória de Deus. Então, um dos poderes que é tremendo é o poder de crer, que nós mesmos roubamos. Olha para Maria. Roubamos quando olhamos para a situação e consideramos ela maior do que a nossa fé, o nosso Deus. Esse poder de crer é o poder que nos apresenta a glória, que nos faz enxergar a glória de Deus e não as circunstâncias, as lutas. Então imagine quantas pessoas, elas de alguma forma permitiram que esse poder fosse roubado, permitiram que o poder fosse tirado da vida dela quando ela deixou de crer, porque olhando para a circunstância, deixou de olhar para as promessas e para aquilo que Deus havia determinado. Então, não permita que a circunstância ou o seu medo, a sua insegurança, roube de você esse poder chamado o poder de crer. Falamos sobre o poder da esperança e agora sobre o poder de crer. Esse poder de crer, ele é tão fundamental que primeiro nós cremos. A Bíblia diz que os sinais seguem os que crerem. Então ele diz que aquele que crê é capaz de expulsar demônios, aquele que crê é capaz de curar enfermos, aquele que crê é capaz de fazer, de pregar, aquele que crê é capaz de realizar. Então esse poder, ele tem que ser cultivado
todo dia. E a única forma de você cultivar o poder do crer é você lendo a palavra e acreditando na promessa, acreditando que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus disse para você, Ele vai cumprir. Então, quando nós acreditamos nesses poderes que a nós é dado, nós vivemos o milagre que a nós é prometido. Esse é o segundo poder que muitos roubam de si. Eu estou falando sobre decepção, sempre será a falta de um resultado, no código de vencedores. Então, é importante você não permitir que você mesmo destrua ou roube a sua vitória. A sua vitória. Não roube o poder que Deus te deu. Primeiro, poder e esperança. Segundo, poder, crer. E esse poder de crer, ele é um poder extraordinário. Que você vai ver esse poder do crer atuando quando o próprio Davi faz uma declaração: o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso, me dará vitória sobre esse circunciso. E essa declaração de Davi é a declaração daquele que crê. Ele estava crendo que o mesmo Deus que operou quando ele enfrentava algumas dificuldades, agora esse mesmo poder, do poder do crer, vai operar nesse terceiro momento que ele está enfrentando, que era o momento mais decisivo da vida dele. Então não permita que o poder seja tirado de você por você mesmo. Porque só quem pode tirar esses poderes que eu estou falando é você mesmo. Ninguém pode tirar o poder da esperança. As pessoas podem falar, mas se a esperança está no teu coração, você continuará esperando. Falar esperança no verbo esperançar. Então, ninguém pode tirar de você o poder de crer. O poder de crer ninguém pode tirar de você. É um poder sobrenatural, porque te dá poder de curar, poder de fazer sinais, poder de... Os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, comerão coisas mortíferas e não morrerão. Aí diz-me assim: porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Então é um poder que não pode ser perdido. E quantas pessoas perderam ou roubaram de si mesmo o poder de crer esse ano, no meio dessa pandemia, no meio desse ano que para alguns ano de sucesso, para outros apenas sofrimento. Então nós vamos ver que quando Davi enfrentou a mesma decisão, quando ele estava servindo ali a Saul, que perseguiu ele em toda a nação, fazendo com que Davi, que é aquele que era um líder, que Deus havia ungido como rei, você vai ver, amém, tudo é possível ao que crê, isso mesmo. Uma das coisas que você vai perceber é que quando Saul começou a perseguir a Davi, a perseguição não deixou que Davi perdesse a crença que Deus havia ungido ele como rei. Então, já que Romanos 8:37 diz que nós somos vencedores, nós não devemos permitir que a nossa crença de ser vencedor seja roubada por nós mesmos, quando permitirmos que as coisas venham tomar conta da nossa alma, as circunstâncias, as perseguições. Não pode tirar de nós, porque só nós somos capazes de roubar de nós mesmos a nossa crença. Então, crer é algo. Eu vou te dar o terceiro poder que opera em você, que é o poder de confiar em Deus. Em Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Quando ele diz, ele faz. Quando ele
manda, ele executa. Jeremias 1:11, a mensagem de Deus veio a Jeremias e perguntou a Jeremias: Jeremias, o que é que você vê em suas mãos? E ele disse: bom, eu vejo aqui uma vara. Aí Deus diz: pois é, a minha palavra se tornará uma realidade, porque eu nunca vou mentir. Assim como você está vendo e acredita, assim também será a minha palavra na tua boca. E olha, Jeremias passou alguns males que ele precisava continuar confiando em Deus. As pessoas zombavam das suas profecias, as pessoas não acreditavam naquilo que ele dizia, e a Bíblia diz que chegou um momento que ele quis até desistir, mas ele não permitiu, porque a confiança dele estava em Deus. Então, preste atenção, você não pode perder o poder da esperança, o poder do crer e o poder da confiança. Porque se você perder um desses poderes, a sua vida não terá sucesso, você não terá realização. Jeremias precisou ter tanta confiança em Deus, que Deus estava dizendo para ele: pois é, eu zelo para cumprir as minhas promessas. Em Gênesis capítulo 28, versículo 13, Deus diz o seguinte: então Deus estava bem diante dele, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque, estou dando esse terreno, essa terra que você está dormindo hoje para os seus descendentes. Seus descendentes serão como a poeira da terra, eles se estenderão do leste ao oeste, do norte ao sul. Toda a família da terra será abençoada, e você e sua descendência, e eu vou ficar com você, te proteger, te guardar por onde quer que fores. Olha que coisa. Deus havia dito para Abraão que seria com a descendência dele, mas a descendência dele precisava guardar o poder da confiança. Teve um momento que Jacó, depois que ele conquistou a primogenitura e foi abençoado pelo pai, a Bíblia diz que ele fugiu e estava numa cidade, num lugar chamado Luz, e ali teve um sonho, e Deus se apresentou para ele naquele sonho, mostrando o que ele seria, que ele seria Senhor, mostrando que havia uma escada e anjos subindo e descendo, e ele estava mostrando o nível de degraus que ele estava agora para subir. Então Deus vai lá e confirma, dizendo: continue confiando, porque essa terra será a da sua descendência. A fuga de Jacó não tirou dele a confiança em Deus, porque só quem pode tirar o poder da esperança é você, só você pode tirar o poder do crer de você, e só você é capaz de tirar o poder da confiança de você. Então, esses três poderes são poderes que estão internos na sua alma. Jesus teve que dizer para Marta: Maria escolheu a boa parte e você está preocupada com muitas coisas e deixando de escolher a parte boa, que é a confiança, é estar aos pés, é acreditar que Deus não mente e nunca vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. Então pega esses três poderes que eu vou te levar para um outro nível agora. Quais os três poderes que você não pode perder no meio dessas lutas, dessas batalhas, desse ano de muitas coisas? Primeiro, a esperança. A Bíblia diz que Abraão levou seu filho e disse para os homens: eu vou ali adorar com meu filho e volto. Ele tinha esperança que ele sabia que o filho ia ser sacrificado, mas ele tinha esperança que traria. Então, esse é um dos segredos do poder. Aí vem o segundo poder, poder de crer. Jesus disse para Marta: Marta, por que chora? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, vai ser dado a você
o revelar da glória. Aí vem a confiança. Deus disse para Jacó e disse também para Jeremias, para confiar. E no meio disso tudo, eles tinham que guardar esse poder, o poder da confiança. Bom, já que eu te dei os 3 poderes, deixa eu te levar agora para um outro lado, para mostrar para você, te dar algumas chaves para você manter esse poder. Eu quero te dar algumas chaves para que você mantenha esse poder e tenha resultado diante daquilo que você está enfrentando. Eu estou falando aqui sobre o código do vencedor e o tema é as decepções é fruto da falta de resultado, de um poder que foi roubado. Então preste atenção. Como será a sua decepção? Olha a primeira chave que eu vou te dar. Como será a sua decepção quando você encontrar a pessoa que você poderia ter sido e não se tornou? Qual será a sua decepção quando você lá no futuro, na sua velhice ou até mesmo na sua maturidade, ter um encontro com a pessoa que você não se tornou? Porque essa é uma questão. Quando nós perdemos o poder, perdemos também o poder de mudar, de realizar, de nos tornarmos aquilo que sonhamos. Então, olha que decepção será para você no seu futuro encontrar-se com a pessoa que você não se tornou. Encontrar-se com o mesmo fracassado, com o mesmo preocupado, com o mesmo ansioso, com o mesmo relapso, com o mesmo mentiroso, o mesmo fofoqueiro, com o mesmo. Imagine, o final do ano de 2020, você tem um encontro com o mesmo de você, o mesmo dos anos passados. É uma decepção. É uma decepção porque você não mudou. E por que você não mudou? Porque você... E por que você não mudou? Porque você não permitiu que tomar decisões, agir, ter uma atitude de fé, crer, ter esperança, confiança. Você não mudou. Por isso que você vai ter um encontro com o mesmo. Então, se você não quer ter um encontro com o mesmo de 2019, 2020, 2021, ter um encontro com essa mesma pessoa em 2022, trate de conservar os poderes que eu falei, os 3 principais poderes. Porque o Senhor não vai falar de fé? Porque os resultados para tudo isso, eu vou falar agora sobre fé, que é o 4º poder. E esse 4º poder, ele é um poder muito... Os 3 poderes são base para a fé. A base para a fé é a esperança, a base para a fé é a crença, a base para a fé é a confiança. Sem essa base, sem esses 3 poderes, não existe fé. Então, olha que decepção será para você terminar o ano e ter um encontro lá em 2022 com a mesma pessoa que está terminando esse 2020. Por quê? Porque não quis mudar. Por quê? Porque não usou habilidade. Por quê? Porque não teve fé. Por quê? Porque não teve esperança. Por quê? Porque não creu. Por quê? Porque não confiou. Por quê? Se você não deixar as coisas melhores, se você não deixar as coisas boas para trás, você nunca vai ter um encontro com as excelentes. Porque, preste atenção, se não deixar as coisas melhores para encontrar as excelentes, você simplesmente nunca vai estar em primeiro lugar na vida. Tem muitas pessoas que elas não entendem esses 4 poderes que eu estou falando. Estou terminando esse ano, aqui no Facebook,
falando sobre decepções é falta de resultado no código vencedor. E falando sobre não roube os poderes que lhe traz resultados. Então olha só, se você não aprender a deixar as coisas ruins para trás, para se concentrar nas boas, se você não deixar as coisas boas para trás para encontrar as melhores, se você não deixar as coisas melhores para trás para encontrar as excelentes, você nunca vai mudar. Então é importante deixar aí as coisas ruins e se aplicar a coisas boas. É importante porque nós só seremos libertos quando os nossos lábios e os nossos olhos começarem a contemplar e a falar das coisas que confiamos, que cremos, que acreditamos. A Bíblia chega a dizer em Marcos 11, 23, que a fé, se você tiver fé, você vai dizer para este monte, ergue-te e lança no mar, não duvidando no coração, mas crendo que será feito conforme você disse. Então, você tem que entender que o poder, ele manifesta, o poder da fé manifesta com algo que nossos lábios proclamam. São decretos que muitas das vezes deixamos. A boca tem poder de vida e de morte, está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Poder de vida e morte está na palavra, e todo aquele que bem se utiliza comerá dos seus frutos. Ou seja, se a sua boca fala de morte, a morte virá para você. Se a sua boca fala de milagres, os milagres virão para você. É o que está escrito no Salmo 109, versículo 17. Eles amaram a maldição e ela veio sobre eles. Eles odiaram a bênção e a bênção se afastou deles. Então, nós temos que entender que muitas das coisas, tem gente que ama tanto a coisa ruim, a coisa que não presta, que ele não consegue deixar para trás. Deus me trazia à memória agora, hoje, esta palavra falando sobre os 4 poderes, que ele está dizendo bem assim para mim, se você não deixar o seu carro velho para trás, você não vai ter um novo. Se você não crer, se você não tiver esperança que vai melhorar, se você não tiver uma crença para ver glória, se você não tiver confiança para continuar esperando, sabendo que Deus não falha, se você não tiver fé, as coisas velhas, só elas te cercarão. E você vai ter um encontro com o mesmo Delfino que você foi em 2019. Precisamos entender que para sair de situações, não é uma atitude que a gente tem que fazer, mas uma ação. Olha que coisa boa para você. Para eu sair dessa situação, eu vou ter uma atitude nova. Não, vou ter uma ação. Atitudes, muitas das vezes, está nos sentimentos, na cabeça. Alguém está dizendo, eu vou tomar uma atitude na minha vida, vou mudar. Mas a atitude, ela pensou, mas a ação é mais do que uma atitude. A ação, na verdade, é uma atitude tomada e uma fé praticada. Quem toma uma atitude tem que logo vir com as ações. Se você não quer encontrar com o mesmo de você no ano que vem, no final de 2022, você precisa começar promover ações que vão lhe trazer resultados e não apenas atitudes mentais, como se isso fosse te ajudar. Uma coisa interessante entender é que nenhum lutador vai vencer uma batalha sem entrar no ringue. Então é isso que você tem que entender. Eu vou lutar com fulano, mas eu vou vencer fulano, mas enquanto você não entrar no ringue, você não vai vencer. Porque só se vence quando se entra no ringue. Então as vitórias que você almeja, se você não quer ter, volta a repetir que eu vou trabalhar isso agora até o final. Se você não quer encontrar o mesmo que você é hoje, no final de 2022,
Não apenas decida vencer, mas entre no ringue, vai à luta, vai batalhar. Você nunca vencerá uma batalha que você não está disposto a lutar, a vencer. Tem pessoas que dizem, eu vou vencer na vida, mas não está fazendo nada. Quais são as batalhas mentais, espirituais, físicas, emocionais que você está disposto a vencer? Eu vou falar emocionais, espirituais, física e sentimentais, que você está disposto a lutar para vencer. Se você não estiver disposto a fazer algo por você, não acredite que você vai vencer, porque eu cansei de encontrar o mesmo Delfino dos anos passados, de 2020 e 2021. Então Deus me chamou para dizer que entra no ringue e vai vencer suas batalhas. Não há vencedor quando não se luta, quando não se soa, quando não se esforça. Não há vencedor só de palavras. Ninguém vence. Até os melhores jogadores de xadrez têm que movimentar as pedras, têm que movimentar as mãos. Ele não vence porque eles pensam na estratégia. Eles vencem porque eles movimentam as pedras. Ele movimenta as peças do tabuleiro. Todas as pessoas inteligentes, elas não são inteligentes porque a cabeça dela pensou, mas elas são inteligentes porque elas executaram. Então faça um favor para si mesmo. Se você tem uma ideia, dê a Deus a ideia e vai correr atrás para executar. Se você tem uma ideia de vencer, se você tem uma ideia de abrir um negócio, se você tem uma ideia de ter uma empresa o ano que vem, meu irmão, põe essa ideia na mão de Deus e vai trabalhar. Eu hoje estava escrevendo sobre a importância da esposa e escrevi aqui 7 páginas de Word. E agora eu estava falando sobre a importância do marido na casa, a importância do marido para a esposa e para os filhos. E isso para fazer alguma coisa, porque se eu tenho uma ideia, eu tenho que executá-la, eu não tenho que pensar apenas. Então eu estou fazendo, vou escrever, vou fazer um e-book e vou terminar, sei lá, com as 22 páginas e vou dar a obrigação do vender para que eu possa ganhar recurso. Então, se você quer fazer um favor para si mesmo hoje, se você tem uma ideia, dê a Deus a ideia e vai executar, vai fazer. Você pode estar vestido com o mesmo quando você disser que quando vai abrir a boca, abra. Não importa como você está vestido. Às vezes as pessoas têm medo de falar, por exemplo. Tem pessoas que têm medo de falar de vencer porque está mal vestido. Tem pessoas que têm medo de casar, de arrumar um noivo, porque não está vestido com a roupa adequada, não está mostrando o seu porte físico, seus músculos. Aí diz, hoje eu não estou bem vestido para arrumar um noivo, uma noiva, um casamento. As pessoas sempre vão apresentar-se achando que a roupa ou a vida dela que vai definir o resultado. Não, nada é definido pela sua roupa, é definido por sua crença, sua esperança, sua crença, pela a sua confiança e pela sua fé. Eu vou repetir. Nada na sua vida é determinado por sua roupa. Esses empregos que tem por aí você diz, mas se eu não for arrumado para procurar emprego, eu não vou conseguir um emprego, porque só dá um emprego para quem está bem arrumado. Ok, mas quem é que disse que você precisa de um emprego? Você só precisa ser empresário. Você só precisa aprender
que como empresário você se veste do jeito que você quiser. Eu tenho um amigo que ele vendia tintas para avião, navio, tintas assim, super tintas. E ele chegou para mim e disse, eu olhei para ele e disse bem assim, olha, você não se veste como empresário, na verdade você se veste como funcionário. Aí ele olhou para mim e disse, mas eu sou empresário mesmo vestido como funcionário. Eu disse, tudo bem. Para mim, para você, ok. Mas olha, tem pessoas que vão olhar para você e vai tratar você como um funcionário. E vai pedir para falar com o proprietário. Mas uma coisa é certa, você entende algo que eu acredito. Não é a sua maneira de vestir que diz quem você é, mas quem você é que determina a maneira de se vestir. Então tem pessoas que acham que ela tem que estar bem vestida na virada de ano para ter vestido de branco, de amarelo, de ouro, de prata, para ter sucesso. Não é a roupa que vai determinar se você vai ser diferente o ano que vem, não. É sua esperança, sua crença, a sua confiança e a sua fé. Os 4 poderes que você rouba de si mesmo. Então vamos lá. Nunca deixe o sucesso subir a sua cabeça e nem o fracasso descer o seu coração. Agora olha só, a maioria das pessoas que param de crescer e que perde esse poder que dá milagres, que transforma a vida, está justamente no meio dessa linha tênue, que é viver entre a cabeça cheia de sucesso ou o coração vazio, cheio de fracasso. O problema é que o coração cheio de fracasso rouba de você a esperança, que é o que eu falei aqui. Decepção são apenas a falta de resultados. As pessoas estão decepcionadas porque não teve o resultado que sonhou. Então, se você vai permitir que sua cabeça, que você mude a sua posição de vida, a Bíblia diz que Jesus se tornou pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ele veio com humildade. A Bíblia diz que a melhor coisa para sermos, quando somos ricos ou não, é humilde, não deixar que o orgulho cresça o coração. E quando estamos enfrentando dificuldades, como esse ano inteiro, nós não devemos permitir que o fracasso seja o motivo para nos jogar na favela ou nas vielas, no buraco, porque o fato de você perder não permita que o seu coração se encha de sentimento que vai te manter preso dentro daquele fracasso. Então, use o poder, os 4 poderes que eu dei para você. Não roube ele de você. Esperança, crer, que é crença, confiança e fé. Se você está dentro disso, então não deixe de ser humilde, de olhar para as pessoas e ter compaixão delas, e não permita que o fracasso de algumas áreas te leve para o fundo do poço e você se perca dentro desse contexto de fracasso. Então deixa eu te levar um pouco mais. Não olhe para as coisas como elas são, mas olhe para as coisas como você é capaz de fazê-las. Eu vou repetir. Não olhe para as coisas como elas são, mas olhe para as coisas com o poder que você tem e que pode fazê-las. Às vezes nós olhamos para coisas e dizemos, não vai dar certo. Mas se você tem um poder, se você é capaz de acreditar que você pode fazer, então vai lá, pega a matéria-prima. Olha o que é que Deus fez. A terra sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1. E diz que Deus foi ali para a terra a fim de dar forma para ela. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi luz. Traga a luz. Ele criou a luz. E ele viu que a luz era boa. E o que foi que ele fez? Ele viu que a terra era um caos, que havia trevas, que estava uma ruína, um fracasso. Mas ele não olhou para a terra e simplesmente disse, não tem jeito. Não. Ele olhou para a terra
e viu a possibilidade dele criar, dele fazer do jeito que ele queria. Então, quando eu gosto de assistir sobre reforma de casa, porque às vezes os caras pegam uma casa lá caída, sem nada, destruída, e faz mansões, criam os ambientes, e eu acho isso maravilhoso, porque eles não enxergaram a antiguidade da casa, a deterioração da casa, os buracos, a madeira podre. Não, eles viram o que eles eram capazes de fazer. Então, diante das crises que você tem enfrentado, observe as coisas que você é capaz de fazer e não permita que elas tomem, que as coisas sejam do jeito que você vê, mas transforme as coisas na maneira como você vê. É isso que é importante. Ah, o meu casamento está ruim, minha vida no trabalho está ruim, eu não sei o que fazer. Não, vai lá e transforme. Faça o que Deus fez. Em vez de ele olhar para a ruína, ele olhou para aquilo que ele era capaz de fazer e ele fez. Quando você olha para aquilo que você é capaz de fazer, você pode estar diante do maior fracasso do mundo. Você é capaz de fazer as coisas darem certo. Não permita... a pobreza rouba muito mais dinheiro das pessoas do que os sonhos e o seu futuro. Sua esperança, sua capacidade de abençoar sempre será maior do que sua pobreza. A gente vê, e eu vou usar essa frase aqui, a pobreza rouba mais os teus sonhos, o teu futuro, do que um ladrão solto na rua. A gente tem medo do ladrão, mas não tem medo da pobreza. Eu vou repetir. A pobreza rouba mais os sonhos e o futuro do que o ladrão que está solto na rua. O ladrão, que muita gente tem medo, ele deveria se revoltar contra a pobreza, porque a pobreza é que rouba das pessoas os sonhos e o futuro. Então, não tenha medo do ladrão, tenha medo da sua pobreza, tenha medo da sua falta de espírito, tenha medo da sua falta de força, tenha medo da sua falta de vontade, tenha medo da sua falta de fé, tenha medo da sua falta de esperança, tenha medo da sua falta de crença, de crer, tenha medo da sua falta de fé. Não tenha medo da violência que está solta. Não tenha medo do que um homem pode fazer, mas tenha medo de viver pobre, sem resultado, miserável. Então deixe essa frase ecoar no seu coração. A pobreza rouba mais sonhos e futuro do que ladrões soltos na rua. Tem muitas pessoas com medo do que o homem pode fazer, mas não tem medo do que a pobreza está fazendo na vida dela. O desempregado não comeu um chesse, nem um peru. Quem não teve dinheiro por causa da pobreza não comprou um presente, não se vestiu, não botou uma roupa nova que melhora a autoestima, não tem jeito. Não comprou a geladeira que havia prometido alguns anos atrás. A pobreza roubou a geladeira de muita gente. A pobreza roubou o carro, roubou a TV. A pobreza roubou o sofá novo, roubou a reforma da casa. A pobreza roubou até o casamento, que teve gente que por causa da pobreza eles se separaram. Então guarda esta frase, ela é para você não permitir que você mesmo roube os 4 poderes que eu comecei falando. Se você não pegou, depois volta lá e assista lá no início, que os 4 poderes é esperança, crer, que é crença, esperança, crença, confiança e fé. 4 poderes. Então, quem é que destrói os sonhos? A pobreza. Quem é que destrói o futuro? A pobreza. Quem é que não são os ladrões roubam, mas se você tiver, irmão, força, se você tiver ânimo, se você não for roubado pela pobreza, você vai conseguir de novo. Deus vai dar um jeito, porque o Deus não quer que um preguiçoso
E a Bíblia chega a dizer que todo preguiçoso é pobre, porque ele não tem ânimo para nada, porque a pobreza rouba dele toda a estrutura que ele tem para vencer. Se você não quer se encontrar com o mesmo que você é agora, no final de 2022, faça alguma coisa por você. Não perca esses poderes. Então, quem destrói mais o futuro e os sonhos? A pobreza, a preguiça, a miséria, e não os ladrões. Deixa eu já chegando aqui ao final, até também porque já está chegando aqui. Deixa eu te dar 4 segredos rapidinho, além desses que eu já te dei. Hoje, ponha o seu coração nos poderes. Não perca tempo com as coisas que não importam. Olha, tem muita gente perdendo tempo com aquilo que não tem importância. Trabalhe não para as coisas urgentes, mas para as coisas importantes. Eu vou repetir. Trabalhe não para as coisas urgentes, mas para as coisas importantes. Porque as coisas urgentes, ela rouba muito tempo seu. A importante realiza todos os sonhos seus. As urgentes são as coisas que nós necessitamos de imediato. As importantes são aquelas que permanecerão por toda a nossa vida. Então guarda isso. Esse é um segredo poderoso. Trabalhe para as coisas importantes e não para as coisas urgentes. Ou seja, não perca tempo com coisas que não têm importância. Às vezes eu vejo que as pessoas gastam tanto tempo, de vez em quando eu falo aqui em casa, brincando com a minha esposa, eu digo bem assim, olha, a terra não foi feita um dia só não. Porque tem horas que a gente quer fazer um montão de coisas e quando nós vamos olhar, ela não tem muita importância. Ela só está roubando da gente o tempo e tirando a nossa atenção das coisas importantes. Então, vou repetir, não faça as coisas urgentes, faça as coisas importantes. O peru é urgente, porque eu tenho que comer pelo menos na virada do ano um peru. Ok, mas ela é urgente, não é importante. O que você tem que se concentrar é começar o ano e arrebentar para não comer um peru no final do próximo ano, mas matar um boi, ter dono de uma fazenda, de carro novo, porque essas são as coisas importantes. Porque hoje ter um carro já não é mais luxo, não é mais luxo, privilégio, não. Carro hoje é uma necessidade. Então vamos lá. Então, não ponha seu coração para perder tempo naquilo que não é importante. Maximize os seus momentos. Trabalhe para as coisas importantes e não para as coisas urgentes. Olha só. Onde é que nós buscamos as faltas? Porque tem muita gente que vai buscar as faltas na própria falta. Quando Jesus vai multiplicar os pães, ele diz bem assim, onde encontraremos uma padaria para comprar pão para matar a fome desse povo? Ele estava atrás de uma padaria. Mas os discípulos estavam de olho no dinheiro. O outro estava de olho na escassez. Preste atenção, Deus vê o nosso potencial e a abundância que temos. Deus vê os poderes que nós desenvolvemos, esperança, crer, confiar e fé. Deus está de olho nisso. Então não vá procurar a falta no meio da falta, arrumando motivo para dizer, eu não tenho porque o mundo está em crise, eu não tenho porque meu patrão não me ajuda, eu não tenho porque minha mulher, não tenho porque meu marido, não tem. Você não tem porque você está buscando a falta na sua falta e não na falta no que você já tem. Você precisa entender que você já tem algo e o potencial que Deus colocou em você é de vida abundante, é de coisa boa. Não é o que nós sabemos, mas é o que fazemos com o que sabemos que nos traz o sucesso. Olha que chave excelente para você. Não é o que nós sabemos, mas o que fazemos com o que sabemos que nos dá
resultados. Então para de dizer que você sabe, vai fazer com o que você sabe para que você possa obter sucesso. Esses dias eu pedi para minha filha Lilian fazer um bolo e ela perguntava para a mãe, e aí, quanto é a quantidade? Por quê? Porque ela não sabia. Mas olha, depois que ela foi informada o que iria os ingredientes, ela foi e fez. Então não é o que sabemos, eu sei como fazer um bolo, mas você está fazendo? Não, então você não interessa. O sucesso não vem por aquilo que sabemos, mas é por aquilo que fazemos com o que aprendemos. Se o médico vai para a faculdade para fazer medicina e não exerce, ele não é um médico, ele apenas estudou medicina. Mas ele é médico quando ele faz com o que ele aprendeu aquilo que ele vai se tornar mais tarde. Então, não é o fato de você saber, é o que você faz com o que você sabe. Tem muita gente que não faz nada com o que sabe. Eu sei que Deus é bom, eu sei. Tá, mas se Deus é bom, o que é que você faz com a bondade de Deus? Você usa a bondade de Deus? Eu sei como é que a fé funciona, tá? E você está usando ela, você está usando a fé como que você sabe para lhe dar resultado? Não. Eu sei como ganhar dinheiro, tá? Então você está fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro? Não. Então se você saber não é a questão, fazer o que sabe, fazer alguma coisa com o que sabe é que é a questão. Tem gente que sabe muita coisa, mas não faz nada com aquilo que sabe. Então vamos lá. Quando fazemos o que é certo diante de Deus e buscarmos as suas bênçãos, poderemos entender o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, que diz que as bênçãos do Senhor nos perseguirá e nos alcançará. Seu corpo pode estar agora com dor, mas determine através do seu pensamento que ele se torne são, que ele fique são. Eu sei que Jesus levou sobre si as minhas dores, então reivindique isso. Nunca existe um beco sem saída na sua vida, porque se não tiver uma saída, faça você a saída. Todas as pessoas que começam um túnel, eles começam um túnel, o túnel não tem saída. O túnel só vai ter saída depois que eles terminam o túnel. Então você tem que entender, eu entrei num beco sem saída, então escave até encontrar saída, lute até encontrar saída. Você não pode terminar o ano 2022 sendo a mesma pessoa que você foi 2020, 2021. Você tem que ser melhor. Você tem que fazer algo com que você sabe. Então já chegando aqui no final, quando você faz o seu melhor, você se tornará o melhor. Quando você faz o seu melhor, você se tornará o seu melhor. O que está em sua mão é a sua semente, mas o que está na mão de Deus é a sua colheita. Deus tem o poder de te abençoar, mas Ele espera que você faça alguma coisa. A paz e a prosperidade permite que você tenha uma boa noite de sono, confiança, esperança, crença, confiança e fé faz com que você durma, pegue no sono e logo acorda, porque você sabe que o Senhor te abençoou. Estabeleça suas metas e não viva nas suas necessidades. Trabalhe pelo que você sonha e não pelo que você necessita. Encerrando aqui, trabalhe para o que você sonha e não para o que você necessita. Se você está vivendo aí uma decepção, que é a falta de resultado, então você vai se tornar o mesmo que você termina esse ano, o ano que vem? Não. Então pega tudo isso que eu falei nesse código do vencedor. Pega tudo isso, põe em prática. Porque não adianta você saber quando você não faz nada com o que você sabe. Não permita que o seu sucesso suba a cabeça e que o seu fracasso domine o seu coração. É mais importante fazer do que pensar em fazer. É mais importante ações do que atitude. É mais importante ter esperança
ter crença, crer, esperança, crer. É importante você confiar e é importante você ter fé. Se você não quer terminar o ano sendo o mesmo que você é agora, faça alguma coisa por você. Deus te abençoe rica e poderosamente. Pega todo esse ensino e seja bem-aventurado, bem-sucedido, um excelente 2022. Não para essa pessoa que eu falo agora, mas para a pessoa excepcional, excelente, extraordinária, vencedora que eu vou encontrar no ano que vem. Shalom Adonai, até a próxima. Se o Senhor disser que sim, até lá, em nome de Jesus.